Olá, webjuristas! Sejam bem-vindos ao nosso canal Notícias Jurídicas. Hoje, vamos tratar de um tema que tem dado o que falar, tem provocado muitos debates nas redes e até nas reuniões de família, mas que é fundamental para entendermos diversos momentos da história e da política brasileira, a anistia. Certamente você já ouviu falar em anistia. Muito comum em contextos de transições políticas e, mais recentemente, nos debates acalorados sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023. Mas o que realmente ela significa? Quais são os seus efeitos? E como ela se diferencia de outras formas de clemência do Estado, como o indulto e a graça? Ao longo da história do Brasil, a anistia foi usada como ferramenta para buscar a paz, reconciliar a nação, mas também, de forma controversa, para apagar e, em alguns casos, perpetuar impunidades. Sua importância é inegável e entender seu funcionamento é crucial, especialmente quando novas propostas de anistia surgem no Congresso Nacional. Nesse vídeo, nós vamos desvendar o conceito de anistia, fazer uma viagem pela história das principais anistias concedidas no Brasil e, por fim, analisar e comparar os projetos de lei recentes que propõem anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Prepare-se, porque a jornada é longa e cheia de detalhes. Para começar, o que é exatamente anistia? Em sua essência, a anistia é o esquecimento jurídico de determinados fatos criminosos. Ela não apaga o fato em si, mas extingue a punibilidade, ou seja, o Estado abre mão do seu direito de punir. Geralmente, ela é concedida para crimes de natureza política ou aqueles cometidos em contextos de grande agitação social. O seu objetivo teórico é restaurar a paz e a normalidade institucional. No Brasil, a Constituição de 1988 é clara. Compete à União conceder anistia, e essa prerrogativa é exercida pelo Congresso Nacional, por meio de uma lei, que, como regra, precisa de sanção do Presidente da República. Isso mostra o forte caráter da decisão de anistiar. Uma característica importante é que a anistia é sempre objetiva, ela se dirige a fatos específicos e não a indivíduos determinados. Todos que se enquadram na descrição genérica da lei são beneficiados. Agora, é vital não confundir a anistia com outros institutos, o chamado indulto e a graça. Vamos ver as diferenças? A anistia, ela é concedida pelo Congresso Nacional através de uma lei, apaga os efeitos penais do crime, como se ele não tivesse existido para fins criminais. Geralmente, ela serve para crimes políticos e é retroativa, não precisa de condenação definitiva. Já o indulto, ele é o perdão da pena, concedido pelo Presidente da República por decreto. Tem caráter coletivo, beneficiando um grupo de condenados que preenchem certos requisitos. Pressupõe a condenação definitiva e não apaga outros efeitos penais, como a reincidência, e também não retroage. Geralmente é feita no final do ano e, por isso, ele é sempre apelidado de indulto natalino. Ele abarca os condenados de idade mais avançada e de crimes menos violentos que já tenham cumprido parte da pena. E a graça? A graça é muito similar ao indulto, mas é o perdão individual da pena, também concedido pelo presidente. Diferente do indulto, a graça parte de um pedido do próprio agraciado, de familiares, do Ministério Público ou do advogado, e ela é sempre individual. Agora, enquanto a anistia é sobre esquecer o crime, o indulto e a graça são sobre perdoar a pena. E quais os efeitos da anistia? Ela extingue todos os efeitos penais, a pena, a reincidência e os maus antecedentes. É como se, para a lei penal, o fato nunca tivesse ocorrido. No entanto, os efeitos civis, como a obrigação de reparar o dano causado, geralmente permanecem. O esquecimento nunca é total. Mas atenção, a Constituição impõe limites. O artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição, proíbe a concessão de anistia e também de graça e de indulto para a prática de tortura, para o tráfico ilícito de entorpecentes, para o terrorismo e para crimes definidos como hediondos. Essa é uma barreira importante, porque ela reflete um compromisso com a proteção dos direitos humanos e o repúdio a crimes de especial gravidade. Vamos ver junto os principais momentos de anistia na história do Brasil? No período imperial e na República Velha, que foram marcados por instabilidades e revoltas, a anistia foi um instrumento frequente. Logo em 1825, tivemos anistia para os envolvidos no movimento revolucionário conhecido como Confederação do Equador. Essa confederação pretendia fundar uma república independente do Império Brasileiro na então província de Pernambuco. Outro caso emblemático foi o fim da Guerra dos Farrapos, em 1845. O Tratado de Ponte Verde previu anistia plena aos revoltosos, incorporou esses revoltosos aos oficiais do Exército Imperial e até permitiu a libertação de escravos que lutaram ao lado dos republicanos. A anistia foi uma peça-chave na pacificação desse importante conflito que foi a Revolução Farroupilha. Já em outro momento histórico, a cabanagem, no Pará, teve um desfecho trágico, com repressão brutal
e promessas de anistia não cumpridas. Já na transição para a República, a revolta da Armada e a Revolução Federalista, lá no final do século XIX, também tiveram seus envolvidos anistiados em 1895, buscando consolidar a paz. Em outro momento, a chamada Revolta da Chibata, em 1910, liderada por marinheiros contra os castigos corporais, resultou em uma lei de anistia, que foi parcialmente desrespeitada. A coluna Prestes, nos anos 20, viu seus participantes anistiados com a Revolução de 1930, que concedeu anistia ampla aos revolucionários. Depois, no Estado Novo e na Era Vargas, também tivemos momentos de anistia. O próprio regime começou com uma anistia em 1930, e ao final do Estado Novo, em 1945, outra anistia foi crucial para a transição democrática, libertando presos políticos como o próprio Luiz Carlos Prestes. No período democrático, entre 46 e 64, tivemos anistias para envolvidos em movimentos revolucionários de 55 e 56. Um episódio sensível foi a Revolta dos Marinheiros de março de 64. A anistia concedida pelo presidente João Goulart aos amotinados foi vista pela cúpula militar como uma quebra de hierarquia e é considerada um dos estopins para o golpe militar daquele ano. Isso mostra quanto a anistia pode ter efeitos complexos e, por vezes, inesperados. Chegamos então à Lei da Anistia de 1979, a chamada Lei 6.683, talvez a mais famosa e controversa. Promulgada durante o governo Figueiredo, no contexto da abertura política do regime militar, ela foi um passo essencial para a redemocratização. Permitiu o retorno de exilados, a libertação de presos políticos e a reorganização da sociedade civil. Contudo, sua grande controvérsia reside na interpretação que ela também anistiou os agentes do Estado, que cometeram torturas, assassinatos e outras graves violações de direitos humanos, enquadrados como crimes conexos aos crimes políticos. Essa chamada anistia recíproca gerou um debate que dura até hoje sobre impunidade. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 153, em 2010, validou essa interpretação ampla, entendendo-a como fruto de um acordo político da época. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil, afirmando que leis de autoanistia que impedem punições graves e violações de direitos humanos são incompatíveis com as obrigações internacionais do país. A Comissão Nacional da Verdade, em 2014, também recomendou a revisão dessa interpretação. Mais recentemente, a Lei 10.559 de 2002 buscou reparar as vítimas da perseguição política ocorrida entre 1946 e 1988. Ela regulamentou o direito à reparação moral e econômica, criando a chamada Comissão da Anistia. Foi um avanço ao focar na vítima, mas não alterou a lei de 1979 quanto à responsabilização penal dos agentes de repressão da época, que permanecem anistiados. Os projetos de anistia para os atos de 8 de janeiro. Bom, agora a gente vai avançar para 2023. Os atos de 8 de janeiro, com a invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília. Isso gerou uma forte reação institucional e diversos processos criminais. As acusações são amplas e vão desde dano qualificado pela depredação do patrimônio público até crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E como, em outros momentos de crise, propostas de anistia surgiram no Congresso Nacional. Vamos analisar as principais aqui. Na Câmara dos Deputados, o destaque é o PL 2858 de 2022. Ele propõe anistia de todos os que participaram de manifestações em qualquer lugar do país desde 30 de outubro de 2022. Outros projetos foram apensados a ele, alguns com focos mais específicos. O PL 3.312 de 2023, por exemplo, ele foca em crimes de natureza política e eleitoral, ligado às eleições de 2022, incluindo liberdade de expressão e crimes contra a honra de autoridades, mas exclui crimes hediondos contra a vida, crimes de lesão e também crimes de dano ao patrimônio público. Já o projeto de lei 5.643 de 2023 é mais direto, propondo anistia para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o artigo 359-L do Código Penal e golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, especificamente para os atos de 8 de janeiro. No Senado Federal, temos também outras propostas muito importantes. O PL 5.064 de 23 foca nos mesmos dois artigos do Código Penal para os eventos de 8 de janeiro, mas tem um diferencial. Ele exclui explicitamente do seu alcance os crimes de dano qualificado, destruição do patrimônio tombado e de associação criminosa. A justificativa critica a não individualização de condutas e a suposta desproporcionalidade das penas do STF. Também no Senado, o PL 1068 de 2024 é mais amplo. Ele anistia os envolvidos no 8 de janeiro e também busca restaurar direitos políticos de cidadãos inelegíveis por atos relacionados às eleições de 2022. Muito similar a esse, temos o projeto 2706 de 2024, que foca nos crimes contra o Estado Democrático de Direito.
O que podemos ver é que os projetos são diversos, eles abrangem situações completamente diferentes. Alguns afastam apenas aqueles que estavam presentes nas manifestações de 8 de janeiro e do crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, permitindo a punição por eventual dano ou destruição do patrimônio público. Outros chegam a afastar a punição por inelegibilidade dos atos ocorridos lá em 2022. Bom, a gente pode aqui detalhar 3 tipos de diferenças importantes nesses projetos. A primeira é o escopo dos crimes. Alguns projetos são bem específicos. Eles tratam dos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outros são mais amplos, falando em manifestações em geral. Elas incluem crimes eleitorais e também crimes de opinião. Outro ponto de diferença é o período dos fatos. Alguns se limitam à data de 8 de janeiro, outros retroagem às eleições de 2022. E outro ponto de diferença são as justificativas. Elas variam desde a busca da pacificação social a críticas a supostos excessos do judiciário, até a alegação de que a maioria dos manifestantes não tinha a intenção de cometer os crimes mais graves. As implicações são enormes. Primeiro, a questão da constitucionalidade. Vocês se lembram daquela proibição da anistia para terrorismo e crimes hediondos que falamos no começo do vídeo? Há um debate se os atos de 8 de janeiro, especialmente os que envolvem violência contra a ordem constitucional, se eles poderiam ser equiparados a esses crimes, tornando a anistia inviável pela inconstitucionalidade. Os projetos tentam contornar isso, focando na motivação política. Além disso, anistiar atos de violência contra as sedes dos poderes após as condenações judiciais levanta questões sobre a autoridade do STF e a mensagem que isso passaria sobre a responsabilização por ataques à democracia. É o velho dilema: pacificação versus justiça. E como anda a tramitação desses projetos? Na Câmara, o projeto 2858 e seus apensados estão sob análise de uma comissão especial. A oposição busca acelerar, mas há forte resistência na base governista. No Senado, os projetos como o PL 5064 tramitam em conjunto, passando por comissões como a de defesa da democracia. O debate é intenso e a polarização política é um grande obstáculo para qualquer aprovação. Como vimos, a anistia é um instrumento jurídico-político poderoso, usado ao longo da história brasileira em momentos de crise e de transição. Ela promete o esquecimento jurídico para buscar a paz, mas sempre levanta debate sobre justiça, memória e impunidade. O legado da nossa Lei de Anistia de 1979 nos mostra como é complexo e crucial esse tema. Ele foi importante para a redemocratização, mas deixou um rastro de impunidade e graves violações de direitos humanos, perpetrado tanto por revolucionários quanto por agentes do Estado. Hoje, os projetos de lei sobre o 8 de janeiro nos colocam novamente diante desse dilema. De um lado, argumentos de pacificação e crítica às punições. De outro, alertas sobre o risco de impunidade e o incentivo a novos atos antidemocráticos. Diferente de transições de regimes autoritários, os atos de 8 de janeiro ocorreram em uma democracia consolidada, com as instituições judiciais atuando para punir os responsáveis. Isso torna a discussão ainda mais delicada. Seria o perdão um caminho para a pacificação ou um enfraquecimento da democracia? O Congresso Nacional tem em mãos uma decisão de enorme peso. Não se trata apenas do destino dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas da mensagem que o Brasil enviará. Encontrar o equilíbrio entre justiça, memória e uma eventual reconciliação é o grande desafio. Mais do que discutir anistia já ou sem anistia, precisamos entender qual anistia e para que fatos. Bom, esse é um debate em andamento, e é fundamental que todos nós, cidadãos, estejamos informados e reflitamos sobre as implicações dessas decisões para o futuro do nosso país. O que você pensa sobre isso? Deixe a opinião nos comentários, sempre com muito respeito. Lembramos que esse vídeo é um resumo e que aprofundar esse tema com boa leitura é fundamental. Você vai encontrar aqui as referências na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, quer mais análises como essa, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu quero agradecer muito a sua companhia e te espero na semana que vem com mais notícias jurídicas.